Pessoal, Pietra Bertolazzi aqui, e hoje, como toda semana eu venho fazendo, eu vou falar sobre mais 4 supostos ícones feministas da coleção de livrinhos infantis da Mud Puppy. Mas antes de começar a falar sobre essas mulheres, eu vou responder uma pergunta aqui que eu venho recebendo bastante, né? Muita gente me perguntou ultimamente se eu não sou a favor de direitos iguais entre homens e mulheres por eu ser antifeminista. E eu insisto na resposta, uma coisa não tem a ver com a outra. Mesmo que nas últimas décadas as feministas tenham tomado essa causa de igualdade de direitos para si. Isso, mais uma vez, é um modus operandi bastante comum entre esses grupos coletivistas e da esquerda. Então, eles pegam pautas humanitárias e óbvias para si, né, como se a direita fosse um monte de gente preocupada só com o crescimento do capitalismo e não tivesse nem aí pro bem das pessoas. Mas o que acontece, principalmente no caso do feminismo, é que eles usam essa bandeira de direitos iguais para maquiar as reais intenções desse movimento, que é a destruição da família. E o problema é que a grande maioria das mulheres feministas hoje nem sabem de onde veio o movimento, ou acham que sabem porque leram uma matéria na Marie Claire. Mas para resumir, a luta das mulheres por direitos iguais acontece já há séculos, se não me engano, desde o século XVII, mas o movimento feminista surgiu no final do século XIX e começo do século XX. A primeira onda do feminismo, teoricamente, nasceu nessa época com as sufragistas, que era um grupo de mulheres que lutavam por direitos políticos iguais aos do homem, e esse movimento era muito forte nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas o termo feminismo mesmo nasceu quando esse movimento foi embutido na cartilha comunista, e aí sim ele foi lapidado por expoentes comunistas da época, e aí ele não era só mais uma luta de mulheres pelo voto. Existe até hoje, principalmente em cartilhas comunistas da Rússia daquela época, como o feminismo se tornou uma das principais armas do comunismo. O termo feminismo, para vocês terem uma ideia, era usado para descrever o homem com tuberculose, né? Que é uma doença que tende a deixar o homem um pouco mais afeminado. E só depois, com o comunismo, o termo feminismo passou a ter o sentido que ele teve depois. E é por isso que eu sempre digo que é impossível ser de direita e feminista, né? Conservador, então, nem se fala. Para falar que alguém é conservador e feminista, realmente falta muita informação. Mas então vamos lá falar sobre essas 4 mulheres desse livrinho, que é o que retrata as feministas ativistas, né? Começando aqui pela Harriet Tubman, né? Aqui diz que ela resgatou muitas pessoas e lutou pela liberdade. Sim, a Harriet Tubman lutou pela liberdade, só que ela lutou pela liberdade dos negros e não das mulheres, como dá a entender o livro. Ela nasceu por volta de 1820, quando sequer existia o feminismo, e hoje em dia ela é famosa por ter sido uma escrava que colocou a própria vida em risco para libertar em torno de 70 escravos nos Estados Unidos. Mas ela se tornou conhecida mesmo quando ela atuou como espiã na Guerra Civil Americana no século XIX. E hoje, se não me engano, a Harriet ilustra a nota de $20, né, que é uma campanha que as ativistas americanas fazem desde 2015 para que sejam colocadas apenas mulheres em notas de $20. Bom, a segunda aqui do livro é a Rosa Parks, né? Ela foi outra ativista pelos direitos negros da metade do século XX, que ficou famosa por ter se negado a ceder o banco onde ela estava sentada no ônibus a um branco, né? Ela foi acusada de violar a lei na época e foi liberada depois que um amigo dela pagou a fiança. E essa notícia tomou uma proporção enorme nos Estados Unidos e deu início a uma série de protestos contra o racismo, e a Rosa Parks virou uma ativista desde então. Então, de novo, né, mais uma ativista pelos direitos negros que as feministas querem colocar na caixinha delas aqui, sendo que nenhuma dessas 2 mulheres que eu falei teve qualquer relação com movimentos feministas. E agora vamos para essa terceira aqui, que é bem interessante. Essa é a Gloria Steinem, né? E essa, sim, era uma super ativista feminista da segunda onda, né, na década de 60 e 70. O curioso sobre essa mulher é que já foi comprovado que ela era uma agente da CIA. Inclusive, a Débora Barbosa fala sobre isso no vídeo que ela fez sobre feminismo no canal dela. Eu sugiro que todos assistam. E a função da Glória, enquanto agente da CIA, era lutar contra os movimentos civis naquela época, onde você vivia, né, um momento extremamente racista da história. E então, essas organizações de inteligência
queriam tirar a atenção desses movimentos que lutavam a favor da igualdade entre negros e brancos, porque para eles esses movimentos não eram interessantes naquela época. E hoje a gente inclusive sabe das ligações que a nova ordem mundial sempre teve com as bandeiras de hegemonia e também se sabe que as organizações de inteligência são um braço, né, da nova ordem. Então, o movimento feminista naquela época foi também uma das formas de se tirar a atenção dessas manifestações a favor da igualdade entre negros e brancos. E a Gloria Steinem teve um papel fundamental para que isso acontecesse. Então, olha que interessante, né, o que eles fizeram aqui no livrinho. Eles colocam duas renomadas ativistas, né, pelos direitos negros, como se fossem feministas, e na sequência eles colocam uma mulher branca, que era de fato uma ativista feminista e que lutava exatamente contra a igualdade entre negros e brancos. Isso eles fazem porque eles querem que você acredite que essa aqui, que é a feminista, abortista e etc., tem o mesmo valor moral e a mesma ética do que essas duas primeiras aqui, que de fato lutavam por uma causa nobre, né, que era o racismo. Enfim, a última aqui do livrinho é a Malala, acho que todo mundo conhece, então eu não vou me estender muito. A Malala é a famosa ativista paquistanesa, que foi a pessoa mais jovem a ser laureada com um prêmio Nobel e que luta pelos direitos das mulheres na região em que ela nasceu. E que, diga-se de passagem, não é feminista, né? Ela luta por direitos iguais, por pautas humanitárias e, inclusive, eu tenho certeza que quando ela escreveu o primeiro livro dela, ela nem imaginava o que era feminismo. Então, por hoje é só, pessoal. Eu fico por aqui. Beijos e fiquem com Deus.